tá certo? Isso é importante a gente entender. Aí nós temos na sequência o texto da página 11 que vai adiante, tá certo? Vocês acompanhem, nós já falamos sobre isso. E aí você vai ter a expulsão dos jesuítas da colônia. A expulsão dos jesuítas da colônia vai acontecer em 1758. Por quê? Porque houve uma mudança. Portugal mudou, você não tem mais a figura, por exemplo, de um monarca totalmente religioso, né? Que tem que dar total atenção para o contexto religioso. Então você vai ter um poder muito grande do Sebastião José de Carvalho Melo, que era um déspota esclarecido, é alguém que aplicava dentro do absolutismo as ideias do iluminismo. Então, o Marquês de Pombal tinha essas características e ele não gostava de envolver a religião e ele não gostava da maneira como pensavam os jesuítas. Por quê? Porque ele estava jogando politicamente com os colonos daqui da época. Os colonos da época davam lucro utilizando a mão de obra do indígena como escravo. E com os jesuítas aqui, os portugueses sempre tinham problemas, que eles tinham que estar justificando. Era uma briga, entende? O rei de Portugal ia lá dizer, não existe escravo na minha colônia. Que isso, eu sou um devoto da Santa Madre Igreja, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Somente quando existe a guerra justa, conforme sua santidade sabe, né? Então, não existe. Não, eu fiquei sabendo que as coisas não foram bem assim. Os meus jesuítas disseram que vocês andam escravizando os indígenas. Não existe isso não. O diálogo entre a Santa Sé e a própria... Só que essa Santa Sé também utilizava o trabalho forçado do indígena para poder ter lucro, né? Não tem? Era uma briga da qual o único que se dava muito mal nela era o coitado do indígena. Era o coitado do indígena. Os indígenas que ficavam muito mal. Por isso que você vê o indígena acuado. Ele não confiava em ninguém. Ia confiar nesse bando de maluco, doido, né? Queriam explorar ele. Ele estava vivendo bem no meio da mata, numa boa. O cara vinha com conversa de ou catequizar ele ou de transformar ele em escravo. Ele, dava no pé. Você não faria o mesmo, não? Eu faria. Eu ia ficar? Eu ficava nada. Muito bem. Então vamos lá. Isso ocorria. Você vai ter várias localidades aqui próximas. Entre uma fortificação e uma cidade importante, havia outras pequenas vilas. Então é importante você ver isso aqui no texto, na página 12 fala sobre isso. E essas pequenas vilas, boa parte delas, elas faziam parte do contexto das missões religiosas. Os padres tinham conhecimento, os padres tinham habilidade, sabiam fazer um parto, sabiam cuidar de determinadas doenças, entendem? E as pessoas portugueses, colonos que vinham para cá para morar nessas vilas, nesses locais, onde sobreviver, eles não tinham esses conhecimentos às vezes, mas os jesuítas tinham. Então, eles tinham uma boa relação com a população. O problema deles era com os caçadores, com os apresadores, com os bandeirantes que faziam apresamento de índios. Esse que era o problema. O problema deles era com eles, não era com a população comum. Tá certo? Então tá aqui. Página 12. E aqui, pra gente encerrar, nós temos aqui, acontece a morte de Dom José I. Dom José I morreu, o que acontece? O Marquês de Pombal é mandado embora. Agora acontece a viradeira. E aí quem vai ser rei de Portugal? Rei não, respeita, rainha. Dona Maria I, que depois ficou louca, mas nesse momento tá tudo belezinha com a cabeça. Então ela vai ser rainha de Portugal. E ela era extremamente católica, extremamente devota. O que ela fez? Mandou embora o Marquês de Pombal, que tinha herege, que tinha pegado e mandado os jesuítas embora. Os jesuítas acabam voltando, né, para a colônia. Ela passa a ter uma relação de novo, muito próxima com a igreja, né? Ela passa também a, de certa forma, dar uma controlada, não muito, né? Não fica achando que os índios estão livres, estão feitos na vida, porque não estavam, não. Os portugueses, eles souberam explorar muito
a mão de obra do indígena. Isso era muito mais uma ideologia política, essa história do índio ser ou não escravo, entendeu? Era no campo da ideologia entre eles, das brigas políticas dele. Mas sempre quem se dava mal era o coitado do indígena. Então a gente fica muito claro isso. Então, uma das primeiras providências dessa nova fase política foi em 1778 a extinção da Companhia Geral do Comércio do Maranhão e Pará. Ao mesmo tempo, ocorre uma grave crise econômica na região dos vales do Guaporé e Madeira. Por quê? Porque a Companhia do Grão-Pará e Maranhão levava comida para essas regiões. Levava comida e, na volta, levava ouro para a capital, né? Muito bem. E a Companhia de Comércio vai ser desativada e as pessoas vão passar fome. Então as pessoas vão abandonar a região das minas e a região toda vai ser abandonada com o passar do tempo. Tá certo? Em 1789 é nomeado governador da capitania de Mato Grosso e Cuiabá o capitão-general João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres, 1789, que substitui o seu irmão Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Poxa, professor, mas tem um monte de parente aqui. Gente, é uma monarquia. É uma monarquia absoluta. Na monarquia absoluta existia a presença dos nobres. O nobre não vai deixar de colocar o irmão dele, o parente dele, para fazer concurso público e botar alguém no lugar. Vai? Não vai. Ele não vai colocar alguém do povo para ser governador de um... Não vai. Vai botar alguém da família. Era assim. Era assim. Só que boa parte desses caras, eles eram bem treinados para fazer isso. E sobre o Real Forte Príncipe da Beira, pessoal, a gente já tinha falado, tá certo? Nós já tínhamos falado sobre isso. O forte foi inaugurado, só para a gente saber, foi inaugurado em 31 de agosto de 1783. Demorou muito tempo para que ele fosse construído, né? Mas foi construído, cumpriu seu papel. É uma obra arquitetônica linda que Portugal produziu com esse gênio da arquitetura, que era o Conde de Vauban, né? Um francês, um nobre francês que era arquiteto e militar, né? Que construiu palácios e cidadelas para Luís XIV. E é isso. Nós encerramos aqui essa nossa aula de hoje, falando para vocês como que Portugal sempre foi... A gente diz que os portugueses são burros. Não, ao contrário, extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, certo? Teve um período de desenvolvimento grande na colônia durante o governo de Dom José I, sobre a administração do Marquês de Pombal, né? O Sebastião José de Carvalho e Melo. Então a gente não pode esquecer disso, e isso afetou muito a região, afetou positivamente, né? Ajudou muito o desenvolvimento da região. Depois ficou abandonado, mas nesse período o oeste amazônico foi conquistado por esses homens corajosos, né? E sobre a administração corajosa, inteligente e iluminista, não devemos esquecer, do Marquês de Pombal, tá? Um grande abraço a todos e a gente se encontra na nossa próxima aula.